Uma dica, uma orientação importante para você e também para responder as dúvidas e as perguntas aqui dos telespectadores e ouvintes é o Joel Ferreira, né? Hoje é dia do quadro Café com Previdência. Bom dia, Joel, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta aqui ao quadro. A gente vai falar sobre um tema que muita gente às vezes chega no escritório e passa batido por alguns advogados também, que é sobre o segurado facultativo. E a questão da idade, né, que começa a contribuir, e duas situações que não são contabilizadas, às vezes, pelo INSS, como tempo de contribuição, que é no caso de aviso prévio e no caso de seguro-desemprego. Então, a gente vai poder estar falando aí sobre esses dois temas, e eu acredito que é de grande importância aí para quem já está aposentado ou quem está buscando algum outro benefício aí do INSS. Aí o Joel adiantando sobre esses temas importantes, né, que ele traz hoje, né, falando aí sobre a questão relacionada ao seguro-desemprego, falando também sobre essa questão da idade mínima, são situações extremamente importantes que o contribuinte precisa ficar atento, né? Isso, com certeza. A gente gosta de estar trazendo coisas novas aí para o pessoal ter atenção, não só os segurados, né, do INSS, mas também os empregadores, né, porque vou dar dois exemplos aí, na verdade três, né, situações que acontecem e a gente utiliza muitas vezes lá no escritório para buscar aposentadoria, né, das pessoas, que é duas situações que eu gostaria de trazer, que a primeira é sobre o seguro-desemprego, né, que são na primeira solicitação que você vai fazer do seguro-desemprego, você tem que estar trabalhando pelo menos por 18 meses, né, e tem uma carência de 18 meses e tem o direito a receber o benefício a partir dos 12 meses de trabalho. São 5 parcelas, né, essa primeira solicitação que você tem direito. Então, se durante essas 5 parcelas você não contribui para o INSS, né, essas 5 parcelas do seguro-desemprego, você não tem a contagem desse tempo para o INSS. Então, o que você tem que fazer para contar esse período do seguro-desemprego? Você tem que fazer contribuições para o carnê, emitindo o carnezinho, né? Você compra aquele carnezinho laranja na papelaria ou qualquer outro local que venda esse carnê, ou emitindo pelo site da Receita Federal. Você pode fazer essas contribuições para ser contabilizado, salvo, você tem que ter uma certa atenção, a contribuição não pode ser como contribuinte individual, você tem que contribuir como facultativo. É uma qualidade segurada especial e específica para as pessoas que não estão trabalhando, né, ou que têm um trabalho, mas esse trabalho não é regulamentado, não tem uma especificação, uma exigência de contribuição, uma obrigatoriedade que a gente fala. Então, assim, o que a gente orienta as pessoas que têm recebimento de seguro-desemprego ou estão para requerer o seguro-desemprego? Seja as 5 parcelas ou as 3 parcelas, independente, né? Que a gente não vai adentrar muito no mérito aqui do seguro, mas mais voltado para a Previdência. Você tem que fazer as contribuições para o INSS como facultativo. E qual que é a alíquota que eu vou contribuir, então, como segurado facultativo? Quando eu estiver recebendo o seguro-desemprego, você pode contribuir tanto 20%, né, sobre o seu salário de contribuição, sobre a sua remuneração, normalmente para aquelas pessoas que querem ter uma contribuição maior para o INSS, para ter uma aposentadoria depois também maior, um valor de salário de aposentadoria maior, então paga 20% sobre esse salário, ou 11%, ou até mesmo 5% sobre o salário mínimo. Lógico que tem que ter mais outra observação, que os 5% é somente para aquelas pessoas que é considerado facultativo baixa renda, que está inscrito aí no cadastro único dos programas sociais do governo federal. Beleza, essa é uma grande atenção que se deve ter, porque muita gente acha que só de estar recebendo o seguro-desemprego vai ser contado para tempo de contribuição. Então, não vai, você tem que fazer as contribuições para o INSS. Agora, uma atenção que a gente tem que ter, que é um outro tema que a gente pode estar abordando aqui para vocês, uma dica, né, que a gente traz, com relação ao aviso prévio. O aviso prévio, ele é contado apesar de não ter recolhimento. Então, por exemplo, se você tem uma anotação na sua carteira de trabalho, geralmente está lá nas folhas da sua carteira de trabalho física, hoje já não utiliza mais ela, mas tem essa anotação também na carteira digital. Você tem que observar se esse tempo de aviso prévio
que é no mínimo 30 dias, né? Mas pode ser mais, pode ser 33 ou até 90 dias se você trabalha numa empresa há mais tempo, né? Esse período também é contado pelo INSS. Se ele não estiver sendo contado, você tem que analisar o seu extrato previdenciário QNIS, que você tira ele pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo, e ver se ele está sendo contabilizado como tempo de contribuição. Por que é importante isso? Porque às vezes você está requerendo benefício, e esse benefício que você está requerendo precisa de uma carência, e você às vezes não tem essa carência por conta desses um mês, 30 dias, ou por conta às vezes de um período menor, e esse tempo você está buscando ele, e ele está lá no seu aviso prévio. Então, assim, é um tema que às vezes passa batido, né? O pessoal não dá muita atenção, mas é importante a gente trazer para vocês terem essa noção, né, que o aviso prévio é contado mesmo não tendo o recolhimento. Pode ser indenizado ou trabalhado, tá? É um tema que já está sendo trazido no Poder Judiciário, e o INSS vem cumprindo essa contagem. Não é muito comum o INSS trabalhar com a contagem do aviso prévio, mas judicialmente já tem uma jurisprudência, um entendimento já até pacífico, principalmente aqui em Minas Gerais, que o aviso prévio ele é contado como tempo de contribuição. Por que eu quis trazer esses dois temas? Porque são períodos, né, que às vezes a pessoa não está trabalhando, mas, né, às vezes não tem uma condição de estar recolhendo o INSS, mas às vezes necessita às vezes da Previdência Social, né? Então, assim, ele envolve ali o segurado facultativo, o segurado facultativo, como outros segurados também, o contribuinte individual, o próprio empregado. São temas que abrangem muita coisa. Então, assim, são dois pontos que eu queria trazer especificamente sobre o segurado facultativo, esses dois. O seguro-desemprego e o aviso prévio. E o outro coisa que eu queria trazer para vocês é com relação à idade mínima para contribuição, que também faz parte do segurado facultativo, porque não tem uma obrigatoriedade de contribuição, que é quando a pessoa é menor de 16 anos ou menor de 18 anos, porque tem a questão do menor aprendiz. O menor aprendiz, quando ele tem um vínculo empregatício de carteira assinada, esse período, né, você pode ter a carteira assinada a partir dos 14 anos, está na Constituição Federal, artigo 7º. A partir dos 14 anos, o tempo, se você recebe mais do que o salário mínimo ou recebe o salário mínimo, ele é contado a partir dos 14 anos. Então, o menor aprendiz tem esse tempo contabilizado aí como tempo de contribuição. Ou seja, o menor aprendiz, às vezes a pessoa pergunta se esse período de menor aprendiz é contabilizado. É sim. Se ele recebe mais que o salário mínimo, ele é contabilizado. Mas eu trabalho como menor aprendiz numa empresa, tenho um empregador, mas eu não recebo salário mínimo. Como é que eu faço para esse tempo ser contabilizado? Você pode complementar as contribuições. A complementação você pode solicitar ela pelo telefone 135 ou até mesmo fazer a solicitação pelo aplicativo do Meu INSS. Então, enfim, são temas, né, que envolvem todo o segurado facultativo. Com relação ao carnê de contribuição, como é que eu faço para contribuir pelo carnê, então, como segurado facultativo? Preste atenção com relação aos códigos de pagamento. Vamos colocar aí, são códigos para quem paga mensalmente e quem paga trimestralmente. O mais comum é quem paga todo mês, né? E normalmente é o 1473, que é o 20%, a alíquota de 20%. Tem o 1406, o 20%, 1473, o 11% e o 1929, que é o facultativo baixa renda. Lembrando, tem que ter o cadastro único atualizado, tá? Cada 2 anos. E para enquadrar no facultativo baixa renda, você tem que ter na sua renda per capita, renda familiar, no máximo 2 salários mínimos aí por pessoa da casa aí, tá? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa paga, vou pagar só 5% do salário porque é mais barato. Mas talvez o INSS não vai considerar porque não está com o cadastro único ativo ou nunca fez esse cadastro único. Então não vai ser contabilizado esse tempo. Então tem que ter esse cadastro único aí atualizado. Enfim, né, a gente está aberto às perguntas. Eu queria trazer só um resumo aí para vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam, né, procure um profissional que tenha um certo conhecimento. Faça as perguntas aqui para a gente, manda aqui para a rádio, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês.
A gente acaba esquecendo de alguma coisa, por isso que é bom a gente interagir com o pessoal aí, porque às vezes são temas que abrangem muita gente, mas especificadamente para cada pessoa, às vezes é diferente, né? A gente tem que trazer isso também. Aí o Joel trazendo informações aí importantes, né, para todos os ouvintes e também para os telespectadores. O telefone tá liberado para você, 32220001, 32220001, porque também é a oportunidade de você participar, enviar a sua dúvida, a sua pergunta. Fique à vontade, né? Eu vou até começar com uma dúvida aqui interessante, né? Ele tá dizendo que a esposa faleceu, Joel, em 2003, né? Aí ele quer saber se tem direito à pensão por morte. Ele tá dizendo que hoje ele já é aposentado. Sim, eu não sei se tem o pessoal aqui mandou a pergunta, o nome, mas eu agradeço a pergunta, é um tema bastante perguntado, né, sobre a pensão por morte. A aposentadoria mesmo, por idade, que às vezes a pessoa confunde com um benefício assistencial, mas a aposentadoria, sim, ela é acumulada com a pensão por morte. A pessoa que falecer, ela tem que estar fazendo as contribuições para o INSS ou já ter sido aposentada, né? Como é que é feito esse cálculo da pensão? O INSS vai calcular qual que seria o benefício dela no caso de uma eventual aposentadoria por invalidez, e os dependentes vão habilitar o requerimento para requerer essa pensão. Então, a pessoa que faleceu tem que ser segurada do INSS, ou já ter sido aposentada, ou estar fazendo as contribuições. Hoje, a legislação 2024, né, tem uma carência, né? Tanto para os dependentes tem que ter uma idade, aí tem que verificar qual que é a idade do pessoal que está perguntando, né? Do dependente, e também verificar se o número de contribuições, salvo engano, são 18 meses de contribuição, se a pessoa que faleceu já contribuiu esses 18 meses. Em 2024, como é 2013, já entra nas regras vigentes da época. Aí orientação importante, né? Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, doutor Paranhos. Eu gostaria de saber com vocês se eu dei entrada na minha aposentadoria da revisão da vida toda, foi com um advogado lá de São Paulo. Só que eu não obtive mais resposta, perdi o contato. Eu poderia dar nova entrada aqui em Divinópolis? Obrigado. Aqui é o Ailton. Muito obrigado, viu, Ailton? O Fernandes não tá aqui hoje não, mas o Joel vai responder você, né? Infelizmente a resposta não é boa, né, Joel? Infelizmente, Fabiano, o seu Ailton, obrigado pela pergunta. O Fernandes hoje não veio, não pode estar presente, mas eu vou responder a dúvida do senhor. É o seguinte, pelo que eu estou percebendo, o senhor deve ter feito um pedido judicial, né? Só que a notícia não é muito boa para os contribuintes, aí, os segurados que já aposentaram, sobre a revisão, porque o STF já definiu aí que não tem direito aos retroativos aí do benefício. Está sendo discutido, né? Tem outras decisões judiciais aí para serem julgadas, né? A gente fala em embargos, né? Que o pessoal entrou, principalmente o IEPREV teve uma decisão recente, mas por enquanto o senhor vai ter que aguardar, porque como é uma discussão, eu posso até trazer aqui para vocês o que está sendo discutido agora. O que está sendo discutido é o seguinte: para quem já entrou com pedido judicial, o STF ainda não definiu como é que vai ser feito, se essas pessoas vão ter direito ao benefício da revisão, ou somente ou ninguém vai ter, né? Tanto quem não entrou com pedido, porque o tribunal aí, o STF já decidiu que não tem direito ninguém, mas quem entrou com a ação ficou meio que o entendimento aí não ficou muito claro, então eles entraram com um pedido de esclarecimento lá, que é os famosos embargos, mas ainda não teve o julgamento. Teve um julgamento recente, mas não foi definido ainda sobre o tema. Deve sair por esses dias, tá? Mas tem que aguardar, no caso dele, tem que aguardar. Eu tenho aqui outra dúvida, também interessante, né? Da Wailane, né? Muito obrigado, viu? Ela tá dizendo que paga o MEI, né? Para ter todos esses benefícios garantidos pela Previdência. Só que ela não tá conseguindo, né, pelo aplicativo, tirar a guia para fazer o pagamento. Ela quer saber se tem outra forma, outro aplicativo para conseguir fazer o pagamento em dia, né? E não perder aí a carência e o benefício, né? Sim, o MEI, ela tem uma especialidade que é o seguinte: ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Infelizmente, é só por idade, e os outros benefícios são
iguais para todos, né? Pensão por morte, auxílio por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio reclusão. Então, esses direitos a pessoa tem, somente a aposentadoria por tempo de contribuição que não. Ela pode ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição se ela complementar as contribuições. Tem que ver se ela é optante pelo Simples Nacional. Se ela for optante pelo Simples Nacional, ela já paga, a própria contabilidade deve emitir para ela a guia do Simples Nacional. Então já vem incluída ali. Caso ela não está conseguindo emitir pelo meu INSS, ela pode entrar no site da Receita Federal, ela pode estar lá no Google mesmo, Guia INSS. Geralmente é o segundo site que aparece lá na pesquisa do Google, né? Vamos falar assim, que a gente fala SAL, né? Que é o site da Receita Federal. Ela só vai precisar do número do NIT, que é o número de inscrição do trabalhador. Esse número está lá no INSS dela, no meu INSS dela, ou até na própria carteira de trabalho, ela pode consultar lá que tem o número dela. E saber qual que é o código que ela vai estar contribuindo, tá? Então é só prestar atenção nesse caso. Se ela geralmente a pessoa que é MEI, ela paga 11%. Se ela for para o optante nacional, são 5% apenas. E só ter essa atenção com relação ao direito dela, que não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Esse problema que ela está tendo pode ser que venha ocorrendo por um erro no sistema do INSS, mas procure um advogado ou a própria contabilidade para emitir as guias. Né? Não é muito difícil não, é só entrar no site da Receita Federal que ela consegue emitir lá. Eu tenho a dúvida também da Adriana, né? Ela quer saber o seguinte: empregada doméstica tem direito a seguro-desemprego? A empregada doméstica, ela tem direito, só que ela tem o seguinte, ela tem que avaliar se ela realmente tem a carteira de trabalho assinada. Entendeu? Então, assim, a pessoa confunde, às vezes, a pessoa que não tem a carteira, né? Tem direito a seguro-desemprego, a pessoa que tem a carteira assinada. Aí tem o seguinte, a primeira solicitação, você tem que ter pelo menos 12 meses de trabalho durante os 18 meses, ou seja, durante os 18 meses você tem que ter trabalhado por 12 meses, ou seja, por um ano. Então, a primeira solicitação tem essa regra. A segunda são 9 meses de trabalho e a terceira são 6 meses. E varia as parcelas, né, 3, 4 ou 5 parcelas para receber, depende do tempo de trabalho que você tem exercido por seu empregador. Então, empregada doméstica, se tiver carteira de trabalho, sim. E a outra, tem que tomar muita atenção também, que às vezes a pessoa fala, mas eu tenho direito a mais do que 5 parcelas? Hoje não existe, mas tem projeto de lei que está querendo aumentar isso de 5 para 8 parcelas, mas hoje não, hoje o máximo são 5. Eu tenho a dúvida aqui também do Antônio. Muito obrigado, viu, Antônio, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ele está dizendo que sempre pagou a Previdência em um valor mais alto, né? Hoje ele paga sobre o valor de 13 mil reais, né? Aí ele quer saber o seguinte, ele vai se aposentar com esse valor de 13 mil reais, né? Ele já tem 20 anos de contribuição. Olha, a gente fala o seguinte, não tem como, as regras vigentes hoje, você aposentar com aquele salário que você contribui. Infelizmente, lógico, tem que avaliar todo o seu histórico de contribuições, porque há uma atualização, né? O seu salário de contribuição ele é atualizado na hora que você vai fazer o cálculo. A orientação que a gente faz é o seguinte, quer saber qual que seria um planejamento para você aposentar? Faça um planejamento previdenciário, faz um estudo previdenciário para você. Porque aí você vai saber, pelas regras atuais, quando você terá direito a aposentar, quais as regras que você vai se enquadrar, porque hoje existe 4 formas de aposentadoria. Então, assim, o planejamento ele é muito importante e é muito satisfatório você descobrir, por exemplo, eu vou ter direito a aposentar em 2025, daqui a um ano. Qual que seria o seu valor de aposentadoria, uma previsão que a gente faz. Então, assim, você já sai com uma certa certeza, você tira um peso das costas e fala assim, eu estou contribuindo, mas nem sei quando que eu vou aposentar, porque as regras vão mudando toda hora. Mas, enfim, faça um planejamento, é bacana, você vai descobrir quando você terá direito e qual seria o seu salário de contribuição se você estiver contribuindo com esses 3 mil reais, que é o seu caso. Normalmente, teria que fazer um cálculo, então por isso que a gente indica o planejamento previdenciário. Quem faz normalmente são especialistas na área da Previdência, advogados, né, que trabalham na área. Então procura um advogado para fazer esse planejamento para você. Eu tenho aqui outra dúvida, ele quer saber o seguinte, quem contribuiu na modalidade como contribuinte individual consegue pagar os atrasados dos últimos 5 anos? Sim, consegue pagar, porém, esse contribuinte individual, normalmente o INSS, normalmente, não é sempre, ele precisa comprovar a atividade. Principalmente empresários.
Então, se você é empresário, tem empresa, né, tem contrato social, fez tudo bonito, né, fez tudo certinho, você precisa comprovar que você era empresário. Mas, por exemplo, o caso dele, eu consigo emitir isso pelo site do INSS? Não, nos últimos 5 anos você não consegue emitir mais pelo aplicativo nem pelo site Meu INSS. Você precisa fazer a solicitação pelo telefone 135, tá? Eu tenho aqui uma dúvida interessante também do Laércio. Muito obrigado, viu, Laércio? Ele está dizendo o seguinte, né? Como ele faz para ter acesso à contagem de tempo, né? Junto à Previdência? Porque ele quer continuar pagando até completar 15 anos para sair do BPC e passar para a Previdência. Ó, ótima pergunta. Já envolve o facultativo. Ó, aí já entra um pouco do tema de hoje. Só voltando à pergunta anterior, né, que fizeram a respeito do contribuinte individual, é o seguinte: não faça contribuições retroativas por fazer, porque às vezes você vai fazer contribuições como contribuinte individual retroativas, porém às vezes o INSS não vai ser contabilizado para carência, que é um requisito importante. Às vezes você vai pagar um tempo e um valor muito alto, porque vai ter juros e multa para o INSS, e não vai ser contabilizado para efeito de carência. Então tem que tomar cuidado a respeito do contribuinte individual. Agora, na pergunta que foi feita a respeito do benefício de prestação continuada, e a pessoa, além de receber o benefício, quer contribuir para futuramente aposentar. Por que às vezes a pessoa quer fazer isso? Porque o benefício de prestação continuada é um benefício assistencial, ele não é um benefício de aposentadoria por si só, ele não te dá direito à aposentadoria, e também não é um benefício para o resto da vida, né? Ele é um benefício apenas assistencial. O BPC a gente indica para a pessoa fazer contribuições como facultativo, tanto como facultativo 20%, quanto facultativo 11%. O facultativo 5% a gente não indica, salvo, por que a gente não indica? Porque se você contribui como facultativo 5%, você já está cadastrado lá no CadÚnico, né, que a gente fala no cadastro único dos programas sociais. Esse cadastro único é o mesmo que você utiliza para requerer o BPC. Então, se você informa lá que recebe um salário mínimo, o INSS vai entender que a sua renda é um salário mínimo. E o BPC exige que a sua renda não seja maior que 1/4 do salário mínimo. Então, pode haver você pagando como 5%, o INSS pode entender que o seu salário é um salário mínimo, e isso você corre o risco de perder o benefício de prestação continuada. Então, o que a gente faz? Analisa qual que é a sua renda per capita, que é a renda de todo o grupo familiar. Se você contribuir com 5%, isso vai te prejudicar no benefício de prestação continuada? Analisa isso primeiro. Se não for te prejudicar, beleza, você pode contribuir com 5%. Mas se for te prejudicar, contribui com 11% ou com 20%, porque a legislação não te prejudica nesses dois pontos. Os códigos do 20% é o 1406 e do código dos 11% é o 1473, tá? Mas analisa. Toma cuidado para não contribuir com 5% e perder o BPC. Tá bom? Vamos a mais uma dúvida agora do Fernando. Muito obrigado, viu, Fernando? Bom dia, meu amigo Flaviano. Só te fazer uma pergunta. Meu pai faleceu tem 1 ano e meio. Ele trabalhava na linha de metalúrgica. O salário dele de aposentadoria, ele aposentou pelo tempo de trabalho. O salário dele era 2,5 salários. Hoje minha mãe está recebendo o salário dele no valor de R$ 1.512. Tem como estar revendo essa aposentadoria? Olha, bom dia, ótima pergunta. Tem sim, você pode fazer a revisão do benefício da pensão. Essa revisão a gente orienta o seguinte: você tem que analisar se o seu pai, na época que faleceu, não fez o pedido da revisão, né? E se ele teria o direito de fazer o pedido da revisão atualmente, que tem um prazo, né, de 10 anos para fazer o pedido da revisão. Então, se sua mãe quiser fazer o pedido da revisão do benefício da pensão, pode sim. Aí tem que fazer o cálculo. Outra orientação: não faça pedido de revisão por si só antes de fazer o planejamento. Acontece o seguinte: a pessoa entra com pedido de revisão, tanto de pensão por morte ou de aposentadoria, não faz cálculo, só entra com pedido achando que vai aumentar e corre o risco de diminuir o salário. Tem essas situações. Então, já chegou gente no escritório que já aconteceu isso. Então, faça planejamento primeiro, analisa se o pedido de revisão é vantajoso ou não, porque se tiver essa desvantagem, esquece, não faça pedido de revisão, porque é prejudicial também. Nem todo mundo tem
direito, todo mundo tem direito de fazer pedido de revisão, mas nem todo mundo consegue uma vantagem financeira maior. Então analisa, vê se realmente compensa fazer o pedido de revisão, tá? Mas ele pode fazer, a mãe dele pode fazer o pedido de revisão se ela é a dependente que está recebendo a pensão. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, doutor. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu pago o INSS autônomo, o código que eu pago é 1163. Quais são os meus direitos? Eu terei direito à aposentadoria quando eu chegar à idade, que eu estou com 60 anos, quando eu chegar a 62, eu consigo aposentar? Mesmo eu sendo pensionista? Sim, é o mesmo caso, né, da questão da pensão, né, acho que ela deve estar recebendo a pensão por morte. Tem que saber se a pensão que ela está recebendo seria no regime do INSS, né, regime geral, ou regime próprio, mas independente ela tem direito à aposentadoria sim. O código 1163 é o contribuinte individual, né, esse código 1163 ela paga como 11%, então infelizmente ela tem que esperar a idade, ela não vai aposentar por tempo de contribuição por si só, né? Ela vai ter que ter os 62, pelo que eu via dessa mulher, né, que está fazendo a pergunta. Então, 62 anos, ela precisa de 15 anos de tempo de contribuição. Então, ela vai ter direito à aposentadoria por idade, com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Analisa, antes de fazer o pedido, analisa se ela vai ter esse tempo de contribuição dos 15 anos. Tá? Não adianta eu falar que ela vai ter direito a aposentar nos 62 se eu não sei se ela tem os 15 anos. Então, analisa aí, faz a contagem, vê se o extrato previdenciário que está tudo correto, se tem todas as datas informadas, todas as remunerações, porque costuma o seguinte, a pessoa que paga carnê, né, contribuição, às vezes paga um mês, 2, e esses meses não aparecem lá no extrato do INSS, dá algum erro no sistema do INSS, alguma divergência bancária, né, de comunicação, então tem que pedir para incluir. Então, 1 mês, 2 meses lá que está faltando, às vezes está lá nos seus carnês e não está no INSS, e às vezes você pagou e não está lá. Então, peça para analisa direitinho, tira o extrato, veja, compara com seus carnês, vê se está tudo certo lá. Se não tiver, pede o INSS para incluir, que é o famoso acerto de vínculos e remunerações, é o pedido que você faz lá no INSS. Normalmente você pode fazer pelo aplicativo ou pelo telefone 135 também. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, doutor. Tudo bem, né? Doutor, eu queria saber o seguinte. Eu pago o MEI, só que eu fiquei um tempo sem pagar, sabe? Aí agora eu fui lá e paguei as declarações, né? Aí tem como eu tá pagando as primeiras e pagar duas, tipo assim, eu pago a que vai vencer, né? E a que ficou para trás, as primeiras para trás. Me responde, fazendo favor? Ó, o MEI é o seguinte, é o contribuinte que a gente tem que tomar um certo cuidado. As declarações você tem que estar pagando em dia, tá? Pelo que eu entendi, ele deve ter feito algum parcelamento dessa dívida, porque está com a dívida ativa aí, né? Vamos pensar assim, ele é um contribuinte obrigatório, né? Ele tem uma empresa, vamos falar assim, tem direito aos benefícios do INSS, mas para ter direito você tem que estar com as contribuições em dia. Então não adianta ser só MEI, você tem que pagar as declarações aí em dia. Então ele quer saber, pelo que eu entendi, se ele pode contribuir retroativamente. Pode, só que ele vai pagar essas contribuições aí com juros e multa, né, no caso. Então não é muito caro, mas assim, se dependendo do tempo que ficar em atraso, tem que pagar com valor mais alto. Ele pode pagar as atuais, se ele está devendo, por exemplo, de 2023, né, e quer pagar de agosto ou setembro de 2024, então ele pode pagar agora, agosto de 2024, e é referente aos meses de 2023, por exemplo, retroativamente, não tem problema, vai ser contabilizado, tá? Não tem problema. O INSS pode futuramente indagar se ele realmente exercia a profissão do MEI, aí ele vai ter que comprovar. Uma coisa que eu não falei sobre a questão do facultativo que eu lembrei agora, que eu lembrei sobre empresa, é o seguinte: o menor aprendiz, a gente orienta que ele guarde comprovantes das remunerações dele. Porque se o INSS um dia exigir que, caso você queira que esse período das contribuições do menor aprendiz seja contabilizado, o INSS pode exigir que você comprove as remunerações. Então guarda ali seus olerites, seus receitos de pagamento, para poder comprovar futuramente e ter esse tempo do menor aprendiz contabilizado no tempo de contribuição.
Por que a gente orienta isso? Porque quanto maior o tempo de contribuição, maior será seu salário de aposentadoria ou benefício. Vamos à última pergunta de hoje, Ian. Bom dia, Flaviano. Aqui quem fala é a Dulce, do bairro Santa Clara. Flaviano, eu estou afastada por incapacidade do meu trabalho há 2 anos e 3 meses. Esse período eu preciso contribuir com o INSS? Oi, Dulce, bom dia, tudo bem, né? Oi, Dulce, nesse período não. Nesse período você já está recebendo benefício por incapacidade, né? Eu espero que a senhora recupere, né, a sua capacidade para trabalhar. Mas nesse período você não precisa contribuir, não. A orientação que a gente fala é o seguinte: se porventura o seu benefício for cessado, você recuperar a sua capacidade para o trabalho, volte a fazer as contribuições para que esse período do auxílio-doença ou do benefício que você esteja recebendo, pelo que eu acredito que seja o auxílio-doença, né, o auxílio por incapacidade temporária, o mais conhecido hoje, né, o nome que o INSS deu hoje, popularmente conhecido como auxílio-doença. Para ser contabilizado, a gente orienta que após ele ser cessado, volte a fazer as contribuições. Se ele for cessado de forma indevida, você entende que foi cessado de forma indevida, faça um novo pedido. Se o INSS não reconhecer, procure um especialista para você poder comprovar a sua incapacidade ainda por trabalho, né? A gente agradece a sua pergunta, que é o mais comum hoje sobre benefício por incapacidade, tá? Mas não precisa contribuir, não. Essa é a participação do Joel ao vivo aqui no quadro Café com Previdência, respondendo aí a dúvida dos ouvintes e telespectadores aqui do programa. Muito obrigado, viu, Joel? Flaviano, eu agradeço pela receptividade aí do pessoal, pelos ouvintes que fizeram as perguntas. A gente espera ter esclarecido. Próxima semana a gente está de volta, ou eu, ou Falandes, ou o André, a gente está à disposição para poder responder as dúvidas de todos. E, enfim, a gente agradece todo mundo pelas perguntas, espero ter esclarecido tudo. E tiver dúvidas, mande aí pra gente que a gente pode estar respondendo para vocês aí pelo WhatsApp.